Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui no canal Professor Uchoa 49, o show de física. Eu que sou o professor Uchoa, tá? Estou aqui novamente para dar agora para vocês uma segunda aula, a parte 2 daquela aula de movimentos verticais, parte 2. Na primeira nós demos uma ideia geral sobre a teoria, certo? Vocês viram a teoria e agora nós vamos dar uma complementação dessa teoria. Tá? Comentar a respeito da queda livre e do lançamento vertical para baixo. Depois, em uma outra aula, nós vamos dar resolução de algumas questões, tá bom? Então, fique ligado no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, que este canal é para que a gente possa trabalhar a física de uma maneira bem legal, ok? Fique de olho. Bem, pessoal, então vamos lá. Observe que na queda livre, quando você solta um objeto, por exemplo, uma bolinha, ela parte do repouso, a velocidade inicial dela é zero. E ela vai cair, né? Descrever aqui uma trajetória retilínea e chegar ao solo com uma velocidade, vamos supor, V3. Perceba que ela não chega ao solo com velocidade nula, ela tem movimento. Vai chegar com uma certa velocidade V3. Observe que as distâncias que ela vai percorrendo são diferentes. Isso por quê? Porque existe aceleração. Essas distâncias se relacionam, em cada instante você vai ter uma distância d, no próximo instante vai ter 3d e no próximo instante vai ter aí 5d. Olha só outra coisa, eu botei a origem onde ele é solto e orientamos a trajetória para baixo. Para quê? Para que a gente possa trabalhar a gravidade com sinal positivo, certo? Então vejamos só, como é que eu posso calcular a altura da queda do objeto? A altura da queda é só usar h igual a gt2 sobre 2, né? E se eu quiser calcular o tempo de queda, que o objeto vai cair em quanto tempo? Aí você pega aquela equação, isola o tempo e vai ter isso aqui, que o tempo é raiz de 2h sobre g. Se nós quisermos calcular a velocidade que o objeto possui em cada momento, inclusive também lá no momento final, você tem duas maneiras de calcular. Ou você usa V igual a gravidade vezes o tempo, ou você usa velocidade igual a raiz quadrada de 2g vezes h, que é a altura que ele caiu, certo? Por outro lado, as distâncias que o objeto percorre em tempos iguais, elas são relacionadas formando o quê? Formam uma PA, uma progressão aritmética. No primeiro intervalo de tempo, digamos em 1 segundo, ela percorre a distância d, no próximo 3d, no próximo 5d e assim por diante, formando uma progressão aritmética, certo? Isso porque, vamos mostrar bem aqui neste gráfico. Perceba só, você tem aqui o gráfico da velocidade versus tempo, em que ele é uma reta, né, inclinada que começa na origem. Perceba que no instante t ele tem uma velocidade v, em 2t tem uma velocidade 2v, em 3t tem uma velocidade 3v. Perceba também que a área desse gráfico ela nos dá o ΔS, o deslocamento escalar, ou a distância percorrida pelo objeto. Tá? Então, no primeiro instante, a área é a área desse triângulo, tem um valor d. No segundo intervalo, igual ao primeiro instante, em t segundos, que você soma t mais t vai dar 2t, você tem 3 vezes a área desse triângulozinho. Perceba aí. No terceiro intervalo, você já tem 5 vezes a área desse primeiro triângulo. E assim por diante. Por isso que essas distâncias elas formam a progressão aritmética, sempre aumentando a distância de 2d. Certo? Por conta desta relação que há entre a velocidade e o tempo. Em relação ao movimento vertical. O movimento vertical é você, digamos, por exemplo, lançar um objeto para baixo. Joguei aqui uma bolinha para baixo com a velocidade inicial que não é zero. Aí essa bolinha vai se deslocar, a velocidade vai aumentando até ela chegar ao chão, né? Então, nesse caso, ela chega ao chão. Como é que nós vamos equacionar esse movimento, o lançamento vertical, no caso aqui para baixo? Perceba que a orientação da trajetória eu coloquei para baixo também, então nós vamos usar o sinal da gravidade positivo. Olha só aqui, a velocidade que o objeto vai cair, né? Essa velocidade eu posso calcular de duas maneiras, né?
V igual a V0 mais ou menos GT. No caso, eu botei a orientação para baixo, eu vou usar mais GT. Tenho a equação de Torricelli, que é V0 ao quadrado igual... V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G vezes ΔH, que é a variação de altura. E temos a equação das posições. Ok, pessoal? Então aí nós temos a nossa segunda aula de movimentos verticais. E na próxima aula nós vamos resolver duas questões para que você tenha aí um conhecimento a respeito desse assunto. Ok? Deixe seu like e ative o sininho para que você receba o aviso dos novos vídeos. Um abraço a todos e tudo de bom. Até logo mais.